Isso. Oi. Pronto, vou compartilhar o material, que minha apresentação é comigo hoje. Se o professor quiser iniciar para a gente fazer algum comentário inicial. Não, pode começar. Vamos direto ao assunto, né? Pronto. Depois conversa um pouco. Pronto. Mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos falar hoje aqui sobre o texto A Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn. Eu fiquei responsável aqui para falar um pouco sobre esse autor que traz especialmente o tema sobre a discussão sobre os paradigmas, né? E o texto do Kuhn é interessante que a gente sempre utiliza, né, a expressão paradigma na sua conceituação de modelo, né, de exemplo que gera essa estabilidade. E aqui no texto de Kuhn a gente vai ter esse paradigma também nesse sentido, dessa instabilidade, ainda que por um período, né, essa ciência normal promovida, esse estado normal promovida pela revolução. Né? Então, a gente vai falar aqui ao longo da apresentação um pouco sobre essa revolução científica promovida aqui por essa quebra de paradigmas. Então, uma expressão que usualmente a gente acaba utilizando e que a gente vai compreender como o Kuhn utiliza aqui no seu texto na estrutura das revoluções científicas. Kuhn, ele é americano, estadunidense. É interessante a gente pensar aqui que ele é um físico, né? Então, assim, ele estuda a ciência, ele promove essa ciência, um olhar da ciência a partir também da física. A gente muitas vezes cria até um deus, né, um ídolo, como Bacon fala, de que quem vai falar sobre essas filosofias da ciência seria um filósofo. E aqui a gente tem um físico quebrando esse ídolo que a gente estudou lá em Bacon, que é o que Kuhn traz aqui, ele, enquanto físico, né, a sua formação aqui em Harvard, estudou física, onde ele mais tarde se torna professor. Como eu disse, ele é estadunidense, nascido lá em 1922, e publicou o livro aqui, A Estrutura das Revoluções Científicas, que é o objeto do nosso estudo, em que ele tornou-se aqui conhecido não mais especificamente como um físico, mas como um intelectual voltado para a história e a filosofia da ciência. E aí, o que traz para a gente, quebrando inclusive um paradigma da física, é dessa ausência de linearidade na ciência. Ele mostra no livro, como eu disse, a gente vai falar mais detalhadamente, mas ele mostra no livro que a ciência ela não tem aqui essa linearidade que muitas vezes o estudo, né, os livros podem até causar, a gente às vezes, limitados que somos, causamos essa sensação de que eu estudei até 1500 aconteceu isso, aí 1501 aconteceu aquilo, 1530 aconteceu tal fato. E aí a gente vai, 2000 aconteceu um fato, 2010 acontece outro. E quando, em verdade, esses marcos temporais aqui citados no exemplo, e Kuhn fala muito isso sobre a ciência, eles não se dão de maneira automática, não há essa linearidade, né? Essa ruptura, essa mudança de maneira automática. Isso é fruto realmente dessa quebra de paradigma, desse estado de inquietação que promove aqui essas revoluções. O desencadear aqui do livro, ele coloca aqui como marco em Harvard, quando ele estava produzindo um curso de ciências para não cientistas, ele utiliza pela primeira vez exemplos históricos que influenciam nesses progressos científicos. E a partir disso, passa a desenvolver essa estrutura das revoluções científicas, né? Essas modificações produzidas na ciência sobre um arcabouço aqui sobre a influência de um contexto histórico, de um contexto social que esse cientista está inserido. Então, como ele faz realmente, pelo que eu observo da obra, ele faz realmente essa reunião
ele não coloca a ciência de maneira isolada. Ele traz a ciência como realmente esse fruto das relações que o cientista está envolvido, dos fatos históricos que esse cientista está envolvido, do contexto em que ele está envolvido, e com isso se tem essa mudança, essa quebra de paradigmas, quando este paradigma já não consegue mais atender àquele campo em que ele está inserido. E aí, mais tarde, a gente vai falar de um exemplo alguns exemplos que a gente pode entender como essas quebras de paradigmas, né? E aí eu coloco aqui para encerrar esse contexto histórico, né? A história dele, né? Eu coloco esse ponto aqui de que a obra dele gira em torno dessa noção de paradigma científico, dessa incomensurabilidade entre esses paradigmas, e como falece aí em 1996. Encerrando essa parte aqui, eu sempre começo falando um pouco sobre a história do autor. A gente passa aqui a falar propriamente da obra, né, do objeto do nosso estudo. Esse é o livro, inclusive, que eu tive acesso, eu coloquei aqui uma capinha dele. Ele foi publicado em 1962. E aí, quais são os pontos que a gente tem aqui na estrutura das revoluções científicas que a gente passa a tratar a partir de agora? O primeiro ponto que eu trago, até já mencionei um pouco, é que não traz a ciência como mero fatores cumulativos, né? Como eu falei, ele não carrega essa linearidade aqui no seu texto. O que é que ele quer dizer? Que há um desenvolvimento descontinuista, marcado por essas revoluções científicas. E não há um abandono. Esse ponto me chamou a atenção, e depois eu vou até pedir ao professor Nelson para elucidar para mim também esse ponto, que quando a gente estuda Karl Popper, Karl Popper fala que quando uma premissa, né, ela está posta em falseabilidade, você abandona essa premissa e passa a análise da premissa subsequente. E com ele não fala desse abandono de imediato, pelo menos essa foi uma percepção que eu tive, mas dessa tentativa de compreensão daquele paradigma que já não mais se adequa para a promoção dessa revolução. Então, essa relação descontinuista aqui de Thomas Kuhn, que justifica que está diretamente ligada a essa não linearidade. Ele tem uma influência, algumas pesquisas que eu fiz para apresentar aqui o texto dele, sobre esse médico e biólogo. Isso não está especificamente, foram frutos de algumas pesquisas, e essa influência desse médico e biólogo polonês, que as pesquisas que eu fiz relatavam que essa mudança, essa quebra de paradigmas como formador de ciência decorre aqui dessa influência que Kuhn teve desse médico polonês, Ludwig Fleck. Então, quando ele redigiu esse texto, o Gênese e Desenvolvimento de um Fato Científico. Então, Kuhn teria essa influência desse médico e biólogo polonês. Inclusive, uma passagem do texto, na página 54, ele fala que essa mudança de paradigmas ela é promovida porque ela insta uma mudança na percepção e na avaliação de dados familiares. A gente vai ver as fases que fala dessa mudança, dessa revolução científica, e a gente vai ter a fase pré-paradigmática, a fase paradigmática, né, a ciência normal, onde as pessoas estão convivendo com aqueles paradigmas que foram formulados. Então, é uma mudança na percepção naquilo que está ali familiarizado, naquilo que está adequado àqueles indivíduos naquele momento. Aí, seguindo aqui, teve mais um livro que eu li algumas passagens desse professor Daniel Tozzini. Ele fala que a estrutura, o livro do Thomas Kuhn, que permite que se sustentem e se mantenham sólidos as revoluções, os episódios nos quais ocorrem alteração, mudança nos compromissos de compromissos e científicos relativos à ciência. Esse livro do Daniel Tozzini, ele fala da filosofia das ciências de Thomas Kuhn. Essa é a capa do livro também, que está até disponível na Amazon.
para quem quiser adquirir, né? E ele faz uma análise a partir dessa estrutura que Kuhn promove, que Kuhn indica, né? Então, essa estrutura ele vem aqui fazendo a releitura do que Kuhn traz, como a base mesmo, como o próprio nome diz. E é interessante a gente pensar no termo que Kuhn usa de estrutura, né, de base. E aí a gente pode até revisitar até o próprio texto constitucional, o conceito que a gente vai tratar, por exemplo, sobre norma, que uma norma válida, ela precisa se atentar também ao fato histórico a que ela está inserida, né? Então, para que a gente não tenha uma norma que não revele aqui o contexto histórico-social em que ela está inserida. Então, é muito dessa estrutura de Kuhn aqui, eu consigo pelo menos fazer essa interligação. Ainda sobre a obra do autor, sobre a estrutura das revoluções científicas e as fases que a gente consegue identificar no texto do Thomas Kuhn. E aí a gente tem essa primeira fase paradigmática, quase não sai, desculpem. Essa fase que corresponde como o próprio nome diz, ao anterior, o que antecede a formação daquela ciência. Então, corresponde ao início da ciência, é um período em que se pesquisa fortuitamente, sem a orientação específica de um paradigma. A partir dessa fase pré-paradigmática, por consequência que a gente vai ter essa formação de paradigma, a gente pode compreender como uma fase de construção de consciência, de que você tem aquele problema, de que você tem aquela circunstância que vai promover a formação desse paradigma. E aí, diante dessa adoção de consciência, nessa jornada da construção da ciência aqui, a gente vai ter, por conseguinte, essa fase da ciência normal, em que os cientistas trabalham resolvendo os problemas de quebra-cabeça sobre a regência daquele paradigma. Então, você tem o estabelecimento, né, a estabilidade ali decorrente daquelas circunstâncias que geraram a crise, né, a fase pré-paradigmática, que estavam se buscando uma estrutura, uma base sólida para se formar aquele paradigma, e aqui você já tem essa estabilidade mais assentada. Mas, como a gente viu, como eu falei no início da apresentação, Kuhn não trata em uma linearidade, ele não traz essa estabilidade completa, por conta justamente da influência do contexto histórico, das mudanças que vão ocorrendo concomitantemente, e com isso, há aqui a geração de crises, as anomalias. Então, vão surgindo as anomalias que conduzem aquela comunidade a uma crise, e com isso os cientistas precisam buscar resolução para essa crise. E aí a gente vai ter essa fase de resolução de crise, que é um meio de criação, desenvolvimento e estabelecimento de um novo paradigma. Então, você não tem a ciência como algo estático, porque ela de fato não é. É preciso que sempre estão acontecendo fatos novos, circunstâncias novas, de modo que aquele paradigma, que até então servia como lastro, servia como estabilidade para aquela comunidade, deixa de ter essa razão, deixa de atingir esse objetivo, e com isso é preciso uma nova resolução para essa crise, portanto, um estabelecimento de um novo paradigma. E aí ele fala, né, desse mecanismo de correção de erros, mas um erro a gente não é um erro literal, mas um erro de crise, um erro proposto diante do que não estar mais atendendo àquele contexto histórico, de um paradigma que ficou, de certo modo, obsoleto aqui, de certo modo, um paradigma que não mais corresponde. E aqui nesse slide seguinte, eu até trago um exemplo que me parece muito adequado, que foi a questão do papel da mulher ao longo da história, né? A gente não teve uma mudança de maneira automática, de maneira linear.
essa mudança de paradigma de qual era o papel da mulher, ela veio primeiro na sociedade, do ponto de vista, assim, o que eu quero dizer social, no contexto, as relações já não estavam mais adequadas ao que estava na norma, e depois a norma refletiu essa quebra de paradigma que já existia no social. Então, essa mudança da papel da mulher, da inserção da mulher no mercado de trabalho, aqui é um exemplo que me parece muito contemporâneo, que a própria figura do divórcio também, né, de como o divórcio é visto hoje de maneira muito mais equiparada do ponto de vista do direito do homem, do direito da mulher, que antes nós não tínhamos dessa mesma maneira, são frutos aqui de quebra de paradigmas, de crises estabelecidas, envolvidas aqui no contexto social e que promovem essa mudança nas estruturas dessa revolução científica. Então, esses paradigmas, que eu acabei antecipando o exemplo, mas a gente pode continuar aqui, não interfere na nossa cronologia da apresentação, esses paradigmas traz que a ciência é um produto histórico, um produto decorrente, um resultado decorrente de, como eu disse, desse contexto histórico, das mudanças que são ocasionadas ali dia a dia, e como eu falei, né, não é de maneira automática, que muitas vezes a gente lê um texto e dá essa falsa sensação, não por conta de quem escreve, mas como o próprio leitor faz essa interpretação. Derrida fala sobre isso, né, professor, de que o leitor, quando recepciona o texto, ele tem uma responsabilidade também sobre o texto. Então, muitas vezes quando a gente lê um texto, passa a sensação que a produção da ciência, ela se deu de maneira muito linear. Até aqui eu tenho isso, depois eu tenho isso, depois eu tenho aquilo. Quando, em verdade, isso não é, de fato, o que aconteceu. E aí ele sempre trata, né, desses processos cíclicos entre normalidades e anormalidades. E esses processos cíclicos, por sua vez, produzem a ciência, produzem essas revoluções que decorrem na mudança desses paradigmas. Esses períodos de normalidade, como nós falamos, quando dentro do campo científico tudo está sob controle, não há o que a gente falar aqui em teorias rivais, é aquele momento mesmo da estabilidade, que o paradigma está servindo ao fim a que se destina, e esse período de anormalidade, em sentido aqui contrário, é justamente quando a normalidade já não mais está adequada, a normalidade não mais está normal, digamos assim, porque ela se apresenta insuficiente, aquele paradigma se apresenta insuficiente dentro do campo científico para a resolução do que ele se destina. Então, se eu tenho no exemplo da mulher aqui, se eu tinha uma figura do divórcio que atendia aos interesses prioritariamente do homem, né, a decisão do homem, o patrimônio do casal era destinado ao homem, essa gestão. A partir do momento que a mulher vem para o mercado de trabalho, ela assume também papéis que antes era só do homem, viu-se que este paradigma, baseado exclusivamente nesse papel do masculino, né, do ponto de vista aqui, normativo, já não mais representava, já não mais era um paradigma adequado. Então, a gente estava naquele momento de crise, aliás, ainda passamos por essa crise, né? Mas, de maneira, digamos que a gente está nesse período a quebra do paradigma original já aconteceu. Tivemos a fase pré-paradigmática de formação da consciência, acredito que a gente já passou dessa fase, vivemos a fase da crise e a gente está nesse estabelecimento desse novo paradigma de maneira mais eficaz, porque, inclusive, do ponto de vista normativo, a gente já tem a formação desse novo paradigma com relação ao exemplo da mulher. E já caminhando para encerrar, porque eu já estou há quase 20 minutos falando, só para resumir o que traz na estrutura da revolução científica, ele traz para a gente que a ciência resolve problemas dentro dos paradigmas. Então, esse paradigma é o ponto em que a ciência ela vai destinar o seu olhar para a formação dessa estabilidade. Paradigmas, eles se apresentam também como delimitações da área de estudo do campo científico e cria aqui um padrão de racionalidade aceito em uma comunidade científica. Então, esse papel mesmo, o paradigma tem esse papel mesmo de formação aqui de uma estabilidade.
Essa foi a compreensão que eu tive do texto de Thomas Kuhn e espero que tenha sido adequado aí à compreensão também de todos. Professor, muito obrigada. Mônica também. Caso tenha alguma dúvida, se eu puder contribuir, estou à disposição. Parabéns. Muito boa a sua apresentação, gostei. Vamos ouvir a Mônica. Excelente, Natália, sua apresentação. Professor Nelson, eu vou falar algumas observações que eu fiz com relação à obra. E já que a Natália fez uma apresentação, tocou todos os pontos, mas detalhes que eu achei assim bem interessante, até me surpreendeu esse livro. Não esperava ter a percepção que eu tive dele. Vou aqui então falar detalhes que eu achei importantes. Com relação a esse método proposto de paradigma pelo Thomas Kuhn, que ele estabelece a seguinte ordem: ciência normal, anomalia, crise, ciência extraordinária e a revolução científica, né? Sendo que da revolução científica volta para a ciência normal, que é a aceitação da comunidade científica, que foi o que Natália finalizou a apresentação. A aceitação da comunidade científica de um novo paradigma. O que eu achei também interessante é que, para Thomas Kuhn, não existe paradigma melhor ou pior. Existe uma relação de paradigmas, de incomensurabilidade. Não pode, ou seja, que não pode ser medido. Então, pelo que eu entendi, na aplicação, né, dessa metodologia de campo lá do paradigma, tendo essa mudança, não significa que o anterior foi totalmente descartado, mas o que vai ser aplicado, devido aos anseios, como me recordo do livro, não se aplicam aos fatos, né? A preocupação não fica com relação aos fatos. É porque eu anoto uma coisa no papel, perdão, professor, anoto uma coisa no papel, depois eu penso em outra coisa, anoto em outra, acabo. Mas, assim, o que eu achei interessante é que essa crise suscitada quando vem o inconformismo, não achei. Eu vou deixar até aqui anotado. Como o cientista deve agir? Uma observação que eu achei interessante é que, da passagem que fala que é do fracasso e da incompetência do problema, não é do paradigma que tem essa crítica, mas é em relação ao cientista que não consegue montar o quebra-cabeça de maneira adequada. Mas, quando as anomalias, que seriam os problemas, vêm a incomodar uma comunidade, vêm a demonstrar a necessidade de uma substituição de paradigma, isso não pode ser atribuído, esse fracasso, essa incompetência, ao cientista, porque é uma demonstração que necessita, né, a teoria, que seria a teoria aplicada não está abarcando tudo, ou grande parte, porque para que chegue a necessidade dessa revolução científica, que é a substituição, tem que ser constatado por essa comunidade científica, não é que tem algumas anomalias, mas que grande parcela está deixando a desejar. Então, não é sempre que se instaura essa crise, mas só realmente quando vem a causar a incômodo, digamos, a maior parte, a corrente majoritária, que seria utilizada no nosso dia a dia, né? Corrente majoritária, determinado assunto, corrente minoritária. Então, a partir daí é que surge realmente a necessidade de se realizar essa substituição. Na
ciência, quando todos conviviam, né, por estatutos equivalentes, não existia essa problemática. E quando passa a ter a ciência que é aplicada de toda forma, tem uma grande produtividade, mas depois passa a causar, qual o termo eu posso empregar? Não chega a atingir uma satisfação, não chega a demonstrar que essa metodologia resolve tudo, surge a necessidade, né, a crise, que venha a passar por esse período extraordinário e, a partir, então, chegar na substituição científica, que é a revolução, para voltar à ciência, que é quando já tem aceitação da comunidade. Eu não entendi que ele descarta por total o que antes estava, mas o que eu entendi foi que determinado estudo, se não está atingindo o seu objetivo, se há uma observação de inconsistência, incoerência, uma insatisfação, por que não tentar de outra forma? Isso não significa abandonar, né? Nem também significa dizer que é perpétuo todo o trabalho da ciência. E, como a Natália falou, ele é linear, não existe uma interrupção. Aí eu anotei aqui também que paradigma são as orientações dadas a um cientista ou uma comunidade científica para iniciar e encaminhar uma pesquisa, anomalia, apresentação do problema, né? O Thomas Kuhn, essa obra dele tem um teor social e político. Já falei com relação do papel do cientista e também quando eu estava lendo uma avaliação que eu fiz, exemplo, um aluno, você não vai, por esse método, apenas observar a conduta do aluno, depois de um tempo, se fosse observada que seria necessário outro estudo, o aluno como pessoa, aluno em seu ambiente familiar, são mudanças que ocorrem e que a ciência tem que estar apta a poder se reinventar. Por isso que eu acredito que o nome revolução. Lembrei também daquela questão das indústrias, quando começaram, né? Produção em série. Depois surgiu a preocupação, como estaria o ambiente de trabalho para aquele empregado. Depois surgiu outra situação, tá? A questão daquele empregado como pessoa. Não só não só ver a questão da produtividade, mas se a questão do reconhecimento profissional e outras diretrizes que também podem ser estudadas e venham a dar um resultado satisfatório, mais satisfatório, porque já foi comprovado, inclusive, que o empregado que tem reconhecimento tem um rendimento melhor. Então, professor Nelson, eu vou encerrar aqui se eu falei algo equivocado, vou aguardar aqui a correção do senhor. E, Natália, também, obrigada pela atenção. Tá ótimo. Natália, você quer dizer alguma coisa ao que a Mônica disse ou ilustrar? Está desligada, Natália. Vou ligar. Não, na verdade, assim, apenas a título de exemplificação, esse que Mônica traz do trabalho, de fato, houve uma quebra de paradigmas também, se a gente pensar. Na verdade, assim, a história do direito do trabalho é uma história de quebra de paradigmas. Palomeque fala que a história do direito do trabalho, o direito do trabalho convive com crises, ele sobrevive de crises. Né? Então, quando eu li sobre isso, você consegue compreender que, de fato, não se estabelece, não se estabiliza uma norma no direito do trabalho se não tiver antes um período de anomalia, um período de crise.
Foi assim com relação, por exemplo, à jornada de trabalho, que Mônica fala aí da questão da Revolução Industrial, e eu acho que está sendo assim agora também com a tecnologia nas relações. A gente está precisando estudar, né? Se a gente parar, se vestir da roupagem de cientista, aqui até como traz, pensar dentro desse campo do direito do trabalho, o que é que a gente vai, o que é que nós cientistas vamos propor de resolução dessa anomalia, das novas formas de trabalho direcionadas pela tecnologia. Porque a jornada de 8 horas, de 44, talvez já não esteja mais servindo a essa nova forma de trabalho. Ela já não consegue, ela já não responde o suficiente à situação. Então, eu acho que o texto, a gente consegue extrair muito isso, né? De que a quebra de paradigmas, ela ocorre todas as vezes que se está diante de uma crise. E o que eu acho, assim, um ponto interessantíssimo do texto de Kuhn é a fase pré-paradigmática. É a fase que eu compreendi como uma fase de formação de consciência. Porque às vezes a crise existe, mas não se percebe que ela existe ainda. Então, essa formação de consciência, antes da crise propriamente dita, eu achei muito interessante do texto de Kuhn. Então, parabéns. Eu acho que a discussão está muito bem colocada e o texto está muito bem abraçado e entendido. Eu vou fazer apenas 2 comentários tangenciais. Primeiro, falar de uma questão que a Natália levantou sobre a falseabilidade. Na verdade, a falseabilidade em Popper é muito parecido com a anomalia em Kuhn. O cientista, ele produz uma lei ou produz um texto. Esse texto está disponível para a comunidade. A comunidade aqui no sentido mais amplo possível. Quando o texto está disponível para a comunidade pode abraçá-lo simplesmente e implementar. Lei do trabalho, por exemplo, ou qualquer outro. Você aceita, implementa, e todo mundo implementa, sem nenhuma discussão. Mas é essa exatamente a parte mais frágil da evolução do pensamento científico. É quando você aceita uma lei ou um paradigma como permanente. Na verdade, isso representa um desserviço à evolução do conhecimento. O Popper propõe que quando você chega a esse ponto, a tua conclusão final deve ser falseável. Alguém deve vir, entrar no processo e negar, e mostrar que é falsa. Quando você mostra que aquela proposta paradigmática é falsa, e você desenvolve uma teoria da falseabilidade daquela proposição, você está ajudando ao avanço do conhecimento. Você deixa de transformar o paradigma momentâneo em uma coisa dogmática. Quando ele vira dogmático e padrão universal, você deixa de ter acesso à evolução do conhecimento. Para que o conhecimento evolua, é necessário que alguém venha e diga: mas isso aqui não é assim, isso aqui é falso, vamos discutir essa falseabilidade. E você vai evoluir, você vai aprofundar, você vai discutir. E quando você chegar ao final, aquilo poderá ser incorporado numa nova linha de pensamento. Ou não, também pode ser que a falseabilidade
nunca gere nada, mas ela existe com o objetivo de gerar alguma coisa. Isso a gente vê também em Kuhn, na questão da anomalia. A anomalia está tudo bonitinho, mas quando você vai analisar de verdade, você descobre algumas anomalias, algumas coisas incongruentes, incompatíveis, incompatível com o novo momento, incompatível, por exemplo, consolidação da lei do trabalho, lá da década de 30, pode ser incompatível com o trabalho na modernidade da tecnologia. Então, aí você vai mostrar anomalias naquela lei original, anomalias nos pressupostos originais. E você vai mostrar que as novas proposições são anomalias. E como anomalias, elas precisam ser estudadas, elas precisam ser enfrentadas para você atingir um outro patamar. Então, há um diálogo aí entre Kuhn e Popper, muito embora neles mesmos aceitem de forma tão clara. Né? Mas há uma relação. É interessante lembrar que a Natália falou brevemente no começo, a questão do paradigma. A gente fala de paradigma o tempo todo. Todo mundo sempre fala de paradigma. Mas, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, ninguém leu Kuhn. O cara fala de paradigma sem nunca ter lido Kuhn. Então, ele fala de paradigma sem nem saber o que é paradigma mesmo, de acordo com Kuhn, que a definição de Kuhn, ela é paradigmática. Ele estabeleceu de uma vez por todas o conceito de paradigma. Então, eu acho que o objetivo principal do texto nesse curso é justamente ir para a fonte, porque o objetivo da gente nesse curso é fazer com que vocês saiam da zona de conforto e baixem a bola e cheguem à raiz do conceito, para a partir daí a gente refletir melhor. Quando a gente não vai à raiz do conceito, a gente faz apenas repetir. E o que existe de gente repetindo não está em nenhuma revista de quadrinho. Então, mas a gente precisa ir para o original, olhar o que é, discutir, analisar, para ver o que significa realmente. E a partir daí, a gente pode redefinir o nosso conceito de paradigma e pode usar melhor o conceito de paradigma de Kuhn. É interessante que vocês falaram sobre a fase pré-paradigmática. Olha, imagina, sem essa fase pré-paradigmática, que é uma fase de crise, mas é uma fase de crise que pode estar na cabeça de todos nós de forma inconsciente. A gente nem está pensando que é fase pré-paradigmática. A gente está dizendo, olha, aqui tem uma confusão, ninguém sabe o que quer, o juiz decidiu dessa maneira, o outro daquela maneira, está todo confuso, ninguém... Porque isso é fase pré-paradigmática. Um dos fenômenos mais pré-paradigmáticos que existe é a relação entre o conceito de modernidade e pós-modernidade. Imagina o seguinte, a modernidade, ela sempre foi estabelecida na relação com a ciência desde Descartes. Você fala modernidade, você fala em tecnologia, você fala em Descartes, você fala todo mundo que vem depois. Mas a gente chegou num determinado momento
a dizer que a modernidade estava em crise, a crise da modernidade, a crise da lei do trabalho, qualquer crise é uma crise, a crise da modernidade. E aí, mas a modernidade não vale mais nada, acabou. A gente tem que se ver livre disso, a gente tem que se ver livre desse conceito. E aí, a gente começou na década de 30, 1939, surgiu pela primeira vez a palavra pós-modernidade. Olha, 1939, faz tempo. Quando foi na década de 80, 50 anos depois, o Jean-François Lyotard fez uma exposição em Paris chamada Pós-modernidade. E ainda botou pós-modernidade. E depois, e ele definiu a pós-modernidade como esse momento de conflito, como resultado de uma fase pré-paradigmática, em que a modernidade não mais respondia. Então, eles fizeram uma exposição no Pompidou Center, que tinha um texto de Jean-François Lyotard que passava em uma tela, um vídeo com texto. E o vídeo e o texto durava 30 dias. Para você ler o texto todo, no seu conteúdo, você precisa ficar com o olho aberto 30 dias lendo o texto. Porque se você fechar o olho, você perdeu um pedaço do texto. E o pedaço que você perdeu pode ser o mais relevante para o entendimento do novo paradigma. Mas não tem como você fazer isso. Entendeu? Então ele mostrava que isso é a pós-modernidade. Na pós-modernidade, você não tem mais o todo. Você não tem o todo. Você tem pedaços do todo. Se você aplicar qualquer sistema legislativo ou qualquer norma, não tem como você abarcar todas as decisões de tribunais, porque não tem como, é impossível, é humanamente impossível. Você vai pegar um pedaço de alguém, uma jurisprudência, aspas, um pedaço da jurisprudência de alguém que você vai adotar como jurisprudência para o caso que você quer defender. Mas você está pegando um fragmento do global. O global, a sociedade moderna, não tem mais como pegar. Nesse conceito de pós-modernidade, eu sempre discuto que, na verdade, o conceito, como as outras coisas que a gente está falando, são meio aleatórios, porque se a pós-modernidade fosse realmente alguma coisa, se as novas normas representassem alguma coisa, ele teria que eliminar a norma matriz. E como disse a Mônica, a gente não acaba com o que passou. O que passou vai continuar ali de alguma forma. Tá? Até os pressupostos teóricos do Kelsen continuam sobrevivendo. Ninguém conseguiu eliminar. Então você vê que a coisa não é assim tão fácil para você estabelecer um novo paradigma que nada tem a ver com nenhum paradigma anterior. Não tem como você falar de pós-modernidade se você usa a palavra pós-modernidade. Se você está usando a palavra modernidade, então não é nada depois da modernidade. Porque no dia que for alguma coisa muito além da modernidade, a palavra modernidade não deverá mais existir para ela ser extinta. Para a modernidade não existir, você precisa criar um novo conceito que seja em si tão compreensível que essa coisa não exista mais. Para você criar uma nova lei de trabalho, você precisa acabar com tudo que existe e construir do zero. E isso não é assim
tão fácil quanto parece, né? Então, lógico que eu acho o tema da Natália muito interessante, eu gosto muito, porque eu tenho problemas com a legislação do trabalho, que foi escrita e baseada numa época em que o regime de trabalho era a indústria de da Ford, era o Fordismo. Ela foi construída para a defesa do empregado naquele sistema de apertar botão, que acho que a Mônica também falou aqui rapidamente. E aí você ficou preso nisso durante décadas e décadas e décadas. E a gente não conseguiu se ver livre. Também não vai ser fácil de se ver livre, mas é interessante a falseabilidade, a negação desse modelo, ou o questionamento desse modelo, ou considerar a, a fase pré-paradigmática desse modelo para a criação de um novo modelo. Qual é esse novo modelo? Não me pergunte, eu não sei. Mas parece que com o desenvolvimento que a ciência jurídica está tomando e com a formação de novos juízes, de novos procuradores, com a mente um pouco diferente da mente fordista, com a leitura de textos não fordistas, com a leitura de textos não tradicionais naquele modelo antigo. É possível, não estou dizendo que vai acontecer, mas é possível que um dia a gente tenha uma nova legislação da lei do trabalho, que inclusive seja mais benéfica e proteja melhor o trabalhador. Porque essa lei que está aí, eu não sei mais até que ponto protege, porque todo dia a gente vê coisas que são tomadas, atitudes e decisões de tribunais que são 100% baseados nas leis fordistas, nas leis do trabalho desse período. Então, alguma coisa vai acontecer com o trabalho tecnológico. Eu digo sempre, a gente precisa pensar no direito de trabalho do robô. A gente está muito limitado ao direito de trabalho da gente como homem. E a gente esqueceu por quantas décadas na vida, a gente esqueceu o direito do trabalhador jumento. O jumento carregava todo o peso e ainda carregava o cara em cima do jumento. Mas ninguém nunca se preocupou com o jumento, porque o jumento, a gente se preocupa como humano com a nossa face de humano. A gente tem muito essa empatia humana. É a mesma coisa da modernidade. O modernista tem empatia e fica ali naquele jogo eterno. Quando é que isso vai ser quebrado? Eu não sei. Não tenho bola de cristal, mas eu posso dizer que vai ser quebrado. Em relação ao jumento, a gente já sente mudanças significativas com a lei de direito animal. A lei de direito animal já trouxe defesa do direito animal, defesa do animal, que era inconcebível na década de 50. Era inconcebível quando foi postas essas normas. Mas hoje já tem variabilidade, já tem outras discussões que eu considero um avanço. Eu acho que a questão do divórcio que a Natália levantou é outro fenômeno interessantíssimo. O paradigma antigo era contra o divórcio, porque o paradigma era machista, era dominante. Quando, em 1950, 52, o cantor Jorge Veiga fez um samba que diz o seguinte:
quando o divórcio chegar, a nossa situação vai melhorar. Você pode se casar com Pedro, e eu que não sou bobo me caso com a Isabel. Ai, 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 vai cair a sopa no mel. Cada qual para o seu lado, passe bem e muito obrigado. Na década de 50, você vê muito, muito antes de chegar à lei do divórcio. Mas a sensibilidade do artista, ele já trouxe à tona. E interessante que aqui ainda tem um pouco de resquício do homem, que ele diz, você pode se casar com Pedro, eu que não sou bobo me caso com Isabel, ai, 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 vai cair a sopa no mel. Quer dizer, esse vai cair a sopa no mel ainda é a prioridade do homem. Ele até concorda com o divórcio, mas você casa com Pedro, agora eu vou casar com Isabel e vai cair a sopa no mel. Então, na década de 50, você veja como a sociedade, isso aqui é fase pré-paradigmática, mas você vê como a sociedade percebe, como a sociedade age. Então, nas outras áreas, seja qual for, a gente falou de trabalho só por causa da Natália, mas pode ser qualquer outra área, tem coisas esdrúxulas, que é, por exemplo, o shame litigation. Você já falaram shame litigation? O shame litigation é o litígio da vergonha. Shame litigation é quando o cara tem uma ação, ele perde a ação, ele perde 1, 2, 3 vezes. Digamos, perdeu a ação trabalhista, ele perdeu 5 ações trabalhistas. Aí o que ele faz? Ele vai para a justiça comum tentar reaver de alguém o dinheiro que ele pagou ao trabalhador. Mas aí ele não bota de vez, ele bota uma, depois uma, depois uma, depois uma, só para causar vergonha ao sujeito que foi liberado do pagamento. Então você veja que, na verdade, se a Justiça do Trabalho condenou o sujeito a pagar a dívida que a empresa dele tinha com um empregado, ele não deveria ter o direito de ir para a Justiça Civil dizer que a dívida não é dele. Terceiro. Mas não é isso que acontece na prática. Tá? Então, isso que os americanos chamam de shame litigation é quando você faz o litígio tão repetido que é para causar embaraçamento, para causar vergonha a alguém. Então, mas aí a Justiça do Trabalho, por sua vez, o que ela vai dizer? Ela vai dizer o seguinte, olha, eu não tenho mais nada com isso. Esse problema não é meu. Esse problema agora é da Justiça Civil. Aí, a Justiça Civil, o cara vai ter que brigar na Justiça Civil, depois vai terminar em algum lugar, no TST, se o cara que já ganhou vai entrar com outra petição, ou vai terminar no Supremo Tribunal Federal, que é onde acaba qualquer coisa que não presta. Qualquer coisa que não presta termina lá no Supremo Tribunal Federal. E aí alguém, no dia qualquer, dá um voto qualquer, de qualquer jeito, e esse voto vira lei. Entendeu? Quer dizer, esse modelo ainda é muito frágil. Esse modelo que eu acho que o Thomas Kuhn está querendo que a gente reflita como trabalhar o paradigma, qual é a sobrevivência do paradigma e como é que nós podemos trabalhar com anomalias ou falsibilidade, como que é o Popper, para a gente avançar. Mas para a gente avançar, a gente precisa, antes de tudo, suspender
a nossa fé, suspender a nossa crença, suspender o nosso ídolo, suspender o nosso pré-conceito. Não preconceito no sentido negativo, mas pré-anterior conceito, como que é o Hans-Georg Gadamer, que diz que para haver fusão de horizontes, para a gente chegar a uma outra coisa, a gente precisa suspender os preconceitos, abrir a cabeça para entender o outro conceito. E aí, é no diálogo entre conceitos a gente pode atingir um outro nível. Então, acho que eu sou fã do livro do Kuhn. Eu usei na minha tese de doutorado em 1986, faz tempo, né? Mas eu continuo, eu acho que o livro dele, esse livro continua, não tem nada melhor para discutir paradigma e quebra de paradigma, porque a ideia dos pós-modernistas de quebra de paradigma não me convence, porque é uma ideia pós-modernista. Como eu não acredito na pós-modernidade, fica difícil de acreditar em proposições que se dizem pós-modernas. Mas isso a gente vai discutir depois, quando eu discutir Boaventura de Souza Santos. Era isso que eu tinha para explicar hoje, de acordo com as falas de vocês, e me coloco à disposição se tiver alguma pergunta. Professor Nelson, é impressionante a forma como o senhor aborda, fica tudo muito leve. Como eu havia falado no início da aula, eu gostei bastante desse livro. Natália, eu conheço virtualmente, né? Contato que a gente tem essas quartas-feiras na aula, mas lembrei bastante dela pelo tema da dissertação dela. Próxima aula nós vamos estudar o Popper, né, que ela tanto fala, eu ainda não li o livro, mas esse do Thomas Kuhn eu gostei, assim, bastante. Então, os fortes candidatos para o meu artigo ao final aqui do curso. Ótimo. Fiquei feliz com o professor Nelson, de saber que o senhor já trabalhou com ele também, porque às vezes eu tenho umas dessas que são só minhas. Mas eu considero um livro bem atual. Eu considero um livro extremamente atual. Extremamente. E não vejo nada no horizonte que substitua, pelo menos por enquanto. E olha, é 1962, rapaz, faz tempo. É quase da idade do samba do Jorge Veiga. Ok. Mas o conteúdo dele é forte. E, Natália, eu fiquei, assim, intrigada com a questão do direito, né? A parte que você da tecnologia que você vai abordar, eu acho interessante. Antes eu não tinha pensado dessa forma, e uma das coisas que a UFBA está me proporcionando é ter uma nova visão em vários ramos. O professor Nelson também falou do direito animal, tem o professor Heron, né? Eu já assisti algumas aulas dele, então, assim, eu estou tendo uma visão que eu não tinha antes, em pouco tempo. Então, fico grata também de ter essa oportunidade de vocês compartilharem, né, comigo esses conhecimentos. Realmente, minha visãozinha estava bem uma caixinha, bem fechadinha. A Pois caixinha. é. Que bom, Mônica. Sua pesquisa é sobre o quê, Mônica? Sobre, entre aspas, hipersuficiente. Interessante. Direito para isso é bom também. Bom. Interessante. Outra área. Eu estou falando das fintechs, né? Do modelo de trabalho das fintechs. É tecnologia pura, né? Então, interessante que, assim, no semestre passado, quando a gente trabalhou com o Thomas Kuhn, eu confesso que não tinha me chamado a atenção, porque, inclusive, foi no mesmo dia da apresentação de Popper, e que eu apresentei Popper, né? Então, talvez eu não tenha dado o merecido destaque que Kuhn tem para a minha pesquisa. Imagina. Para o tema que eu vou tratar com, e eu acho aí, legal. professor, agora preparando essa apresentação essa semana, faz todo sentido. Então, assim, eu tenho produzido alguns materiais concomitantes, né,
a dissertação em si, né? Porque a gente sempre tem que produzir artigo, enfim. E agora eu vou utilizar, vou me voltar minha atenção também para como, porque confesso que no semestre passado eu não tinha dado esse... Eu li o texto, mas acho que porque era a minha apresentação no mesmo dia, eu foquei muito mais em Popper do que em Kuhn. Claro, claro. Então... Sabe o que foi que eu imaginei? O hipersuficiente é uma quebra de paradigma, né? É um empregado, alguns consideram uma nova modalidade, outros não consideram uma nova modalidade, mas é um empregado que tem e não tem os mesmos direitos do outro, se você do me hipossuficiente. permite, se você me permite, Mônica, veja que o que a gente percebe nessa quebra de paradigma aí com relação à tecnologia, as mudanças, né, desde do direito do trabalho em si, antes mesmo da reforma, é que há um apego também muito grande ao modelo anterior, né? Então, há um apego muito grande ao modelo do empregado hipossuficiente na relação. Sim. Né? Então, a quebra desse paradigma para o hipersuficiente eu acho que é uma tarefa que a norma em si não conseguiu. Entendeu? Perdão, Natália, eu não ouvi. Você falou que é uma tarefa? Eu acho que é uma tarefa muito difícil essa quebra de paradigma e eu acho que a legislação em si, a lei em si, que a CLT promoveu de mudança lá na reforma, não fez a quebra de paradigma. Inclusive, tem doutrinadores que não consideram o hipersuficiente nova modalidade. Exatamente. Consideram uma anomalia. Mas é isso, não consideram a revolução, né? Não considera que quebrou esse paradigma. Aí você concorda que tem tudo a ver com o tema, né? Só que ao mesmo tempo eu também lembrei do seu. Eu fiz, não, próxima quarta-feira eu vou descobrir porque a Natália fala tanto de Popper, mas por hora Thomas Kuhn é o eleito. É porque Popper, eu acho que é uma leitura muito boa também, né? E como eu apresentei no semestre passado, mas inclusive meu artigo não foi sobre Popper, meu artigo foi sobre Derrida, que é um autor que eu acho que é um autor complexo, e eu me dediquei bastante para entender, então eu acabei fazendo meu artigo sobre ele, que a gente não vai tratar, eu acho, nesse semestre. Veja bem, mas Derrida está perfeitamente inserido nesse contexto, porque a quebra de paradigma, na verdade, a situação pré-paradigmática, ela exige de você uma desconstrução do fenômeno. Então, Derrida entra aí feito uma luva. Derrida é um pensador magistral. Ele entra como uma luva, porque como é que você vai fazer, como é que você vai analisar o paradigma se você não desconstruí-lo, se você não olhar quais são as partes do paradigma, quais são as partes que não são boas, quais são as partes que já estão podres ou que estão apodrecendo. Como você vai ver, você precisa desconstruir para você ter essa visão global do paradigma e a partir daí você fazer reflexão. Antes disso, você vai fazer reflexão como se você aceita o todo como um todo, dogmaticamente, não há como você evoluir. Já está definido. Você apenas abraça o dogma, bota embaixo do braço como manual e repete, que não é tão ruim para um operador do direito, porque você está operando coisas, mas não é a mesma coisa quando você vai fazer reflexão, que não é cortar e colar, tal, montar e defender teu caso. Aqui você tem que, além de defender seu caso, você tem que fazer reflexão, desconstrução. Quando você começa a desconstruir o modelo, ele te ajuda também na tua defesa de uma causa, porque você pode bolir com a cabeça do juiz. Porque a gente não pode esquecer que, no final, quem decide é o juiz. O juiz, no outro dia, decidiu uma decisão interessante da área de trabalho, que eu acompanho. O cara tinha uma causa trabalhista e advogado
apresentou a causa numa determinada vara. A vara abraçou a causa e condenou o empregador lá na ponta a pagar um valor. Mas qual é o problema disso aí que você vai desconstruir? O problema é que o empregador não recebeu nenhuma informação de que a conta dele seria bloqueada, não recebeu nenhuma citação, notificação formal da causa. O cara não recebeu nada. Aí quando o cara foi procurar, mas como que isso está acontecendo se eu nem sei, se eu nem fui citado? Aí o advogado do empregador foi na vara conversar com o juiz sobre esse fenômeno. Aí o juiz disse, realmente, mas não tem problema não. A gente manda a citação para ele agora. Quer dizer, a citação vai para o sujeito após o juiz já ter terminado bloqueio de fundo dele, sem ele ter conhecimento de nada. Então você vê, eu estou dizendo isso só para dizer o seguinte. O que é que está errado aí? Para mim, o que está errado é apenas a decisão do juiz, que toma a decisão aleatoriamente ou pré-definidamente. Mas você diz, poxa, mas o que é que a gente vai fazer com esse juiz? Não vai fazer nada, porque o juiz é o juiz. Ele é a autoridade final. Ele decidiu fazer isso e fez. Quantas vezes o juiz define fazer alguma coisa e faz? Entendeu? Quer dizer, mas esse modelo não é só trabalhista, qualquer área. Esse modelo precisa ser questionado. Precisa ser questionado. Questionar como é que entra Jacques Derrida, desconstruindo o paradigma, desconstruindo o modelo, para talvez que isso no futuro, provavelmente, não vai acontecer, ou talvez não tenha acontecido muitas vezes, eu não sei. Eu apenas fiquei sabendo desse caso, que eu achei muito interessante. E quando eu vejo casos interessantes assim, eu guardo para dividir com meus alunos. Entendeu? Mas, enfim, é isso aí. Pronto. Okay? Eu acho que não havendo mais nada por parte da gente, se vocês quiserem perguntar, eu estou aqui. Senão a gente pode encerrar, já são 15h10, já tem tempo bom. Então, Mônica, tem alguma pergunta? Por mim, não mais. Não, estudar agora, né? Pouper para a próxima quarta-feira. Semana que vem eu apresento. Piada. Pronto, então a gente encerra aqui. Eu vou pausar para tentar salvar a gravação aqui que o professor Pamplona pediu. Certo. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, até a próxima quarta. Ótima discussão. Foi ótimo. Excelente.